Fala galera, tudo bem? Bom, só recapitulando, né? Eu criei esses três data frames aqui, né? Colocando data e hora, né? E tem uns que eu coloquei só data. Por quê? Hoje eu vou trabalhar com data e hora. Conversão de horário e data, enfim. É bastante usado isso aí, né? Quando você vai querer buscar alguma coisa com datas. Mas vamos lá. Resumindo, eu criei um data frame. Criei, ó, tá vendo? Criei três data frame. O data frame um, o data 2 e o data 3. E aí o que que eu fiz? No um eu coloquei ano, mês e dia. E coloquei horário, tá vendo? Fiz três itens. E aí eles estão tudo como string, né? E aí eu dei um título de data. No segundo eu criei o contrário. Coloquei dia, mês e ano. Só coloquei data, tá vendo? Ó, dia, mês e ano e dia, mês e ano. Mesmo esquema. Chamei eles de, coloquei eles no formato string e o título da tabela ou da coluna é datas também. E aqui no terceiro eu fiz a mesma coisa. Só que aqui eu inverti, eu coloquei dia, mês e ano. Só que aqui, galera, tá vendo que aqui tá com traço e aqui tá com uma barra? Fiz proposital, mas o computador também reconhece. E coloquei horário também, certo? Então a diferença é que aqui tá ano, mês e dia e aqui tá dia, mês e ano e o horário. E aqui só tem data, certo? Beleza, aí tô mostrando esses data frames aqui embaixo, tá vendo? Ó? Essa é a primeira tabela, tá vendo? Ó, tem ano, mês, dia e horário. Essa é a segunda que só tem data. E essa é a terceira que tem dia, mês e ano e horário, certo? Beleza. Então, vocês olhem com calma aí, se quiser fazer aí comigo, tal, dá uma pausa, volta o vídeo e faz esses data frames que eu fiz aqui. Certo? Beleza, beleza. Tá ok. Então, para quando eu vou falar quando eu vou mexer com datas, deixa eu ir aqui ó. Vamos lá. Quando eu trabalho com horas e com datas, né? Eu tenho esses três formatos aqui padrões, que é o timestamp, eu tenho o toDate e o date format. Eu vou resumir aqui rapidamente. O timestamp, o que que ele faz? Ele pega dia, aliás, ele tem um formato, um padrão internacional, né? Que aqui, por exemplo, ele pega ano, mês e dia. É um padrão internacional. Ele sempre vai pegar o ano, o mês e o dia e converter de string, ele transforma em hora mesmo. Então ele vai pegar o, o ano, o mês e o dia. E também ele pega horário, ou seja, ele pega hora, minuto e segundo, certo? Esse é o formato timestamp, é isso que ele faz. O toDate, como o próprio nome diz, ele só vai pegar a data. Então, por exemplo, digamos que eu tenho isso aqui na minha tabela. Ele só vai pegar isso aqui, ele só vai pegar a data. Se eu quiser o timestamp, ele vai pegar tudo. Vai pegar, além da data, ele vai pegar hora, minuto e segundo, certo? E o date format, o que acontece? Como o toDate e o timestamp eles estão nesse padrão aqui, ó, que é o padrão internacional, que eles pegam primeiro o ano, o mês e o dia, eles vão o to date você coloca no formato que você quer. Por exemplo, eu não quero deixar assim a minha data. Eu quero deixar, sei lá, como dia, que é o padrão que a gente usa aqui no Brasil. Dia, mês e ano, certo? Então o to date serve para o date format, aliás, ele serve para isso, para você alterar no padrão que você quer, certo? Então eu expliquei resumidamente, agora vamos para a prática. Bom, lembrando que eu criei essas três tabelas, né, lá em cima que eu falei para vocês. Só que lembra que eu ensino sempre a trabalhar com SQL e depois com PySpark. Então, primeiro eu crio as views, né? Vou criar a view 1, né, que é a tabela 1, a tabela 2 e a tabela 3, certo? Criei as minhas views. Agora o que que eu quero fazer? Ó, da minha primeira tabela, eu quero transformar para timestamp, certo? Então lembrando que a primeira tabela ela tá assim, ó. Ela tá com ano, mês e dia. E também tá com hora, minuto e segundo. Então, usando o SQL, eu vou criar uma variável, certo? E aí eu vou usar spark.sql para usar SQL. E aí eu vou usar essa sintaxe aqui. Eu vou selecionar como timestamp a minha coluna data, certo? E aí eu vou colocar o nome dela de data timestamp, certo? Isso eu vou fazer, vou pegar da minha tabela 1, certo? Que eu criei. Vou dar um show. O
que ele vai trazer para mim? Ele vai trazer isso aqui para mim, ó. Data timestamp. O que ele trouxe? Ele vai pegar ano, mês e dia, que é o padrão internacional, e mais a hora. Isso ele faz com o formato to timestamp, certo? Ele pegou da minha tabela 1 e ele deixa assim, ó, certo? Então não está mais como string. Eu transformei isso aqui para esse formato aqui, ó, timestamp. Isso aqui estava como string na minha primeira tabela inicial. Agora estou transformando para timestamp, certo? Que é ele deixa nesse formato aqui. Beleza. Aí também na minha tabela 1 eu vou usar o date, to date agora, que ele vai pegar. Tá vendo que aqui tem data e hora nessa minha tabela 1? Então, se eu estou usando o to date, opa, ele vai pegar somente a data, certo? Então aqui mesmo esquema, estou criando aqui a variável, estou usando um spark.sql para usar SQL, e aí eu estou dando um select e estou usando a função toDate, que eu quero pegar a coluna datas e quero transformar o nome de data, underline date, que é o nome que eu estou dando, né? E aí é isso, galera, ele vai me trazer somente a data. Então, por enquanto eu usei o timestamp, o toTimestamp e o toDate com SQL, certo? Nesse padrão aqui que está a minha tabela 1, certo? Agora, galera, olha que interessante. A minha tabela 2, eu vou pegar a minha tabela 2 agora. Como que está a minha tabela 2? Ela está nesse formato aqui, ó. Está no formato brasileiro, que é dia, mês e ano, que é o que a gente está acostumado, certo? Se eu uso o timestamp, primeiro, ele não é, como eu estou usando o timestamp, o que ele vai puxar? Ele vai buscar a data e a hora, certo? Só que na minha tabela 2 só tem data. Que, ou seja, ele está assim, ó. Ele está nesse formato aqui, ó, dia, mês e ano. Então, se eu estou puxando a função timestamp, ele vai me dar um erro, ó, ele vai me trazer um valor nulo. Por quê? Porque não tem hora na minha tabela 2, só tem data. Então já é um ponto interessante para vocês observarem, tá vendo? Eu estou usando o Spark aqui, ó. Aí estou usando a função toTimestamp. E aí eu estou pegando a coluna datas, lembrando, tá? O que é interessante aqui vocês observarem. Como a minha tabela está nesse formato aqui, ó, dia, mês e ano, eu primeiro coloco uma vírgula e falo como que ela está, certo? E aí o que acontece? Chamei desse nome aqui e ele vai buscar na minha tabela 2. Só que como eu disse para vocês, ele vai trazer esse valor nulo. Por quê? A data ele até pode reconhecer, só que não tem hora. Então ele não vai trazer, não vai funcionar. Por isso ele trouxe esse valor nulo. Agora aqui, galera, o que acontece? Na mesma tabela 2, que está nesse padrão aqui, ó, dia, mês e ano, eu vou usar a função toDate, certo? E aí o que acontece, galera? Mesmo esquema. Eu estou pegando a minha coluna datas, que é a que está na minha tabela 2. E aí o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dar uma vírgula aqui, tem que falar como está a minha data. Ah, ela está nesse formato aqui. Se minha data tivesse no padrão internacional, não precisava colocar essa vírgula, como eu mostrei acima. Só como ela não está, eu tenho que dar uma vírgula e tenho que falar como que ela está, exatamente como ela está. Aí eu vou chamar o nome da tabela de data, vírgula date. E aí vou falar que eu estou pegando da minha tabela datas 2, que eu criei a view lá em cima, certo? Então aqui, galera, olha o que ele traz para mim, olha que interessante. O formato da minha tabela 2 está nisso aqui, ó, dia, mês e ano. Só que como eu estou usando a função toDate, ele deixa no padrão americano. Então ele vai deixar ou ano, mês e dia, certo? Então é legal vocês se atentarem a isso, certo? Só recapitulando. A minha tabela 2 ela está como dia, mês e ano. Só que como eu estou usando a função toDate, ele vai deixar no padrão americano, que é ano, mês e dia. Tá vendo aqui, ó? Ano, mês e dia, certo? Então é legal vocês se atentarem a isso quando vocês usarem as funções toTimestamp e toDate. E lembrando que o meu timestamp vai dar erro porque eu só tenho data, eu não tenho hora, então ele vai trazer esses valores nulos, né? Vamos lá? Agora falando da terceira coluna. Minha terceira coluna, como é que ela tá? Deixa eu puxar aqui para ver como que ficou minha terceira coluna. Minha terceira coluna tá, não, minha terceira coluna, ela tá nesse formato aqui, ó. Dia, mês e ano e o horário. Tá. Vamos lá embaixo então. Cadê? Terceira coluna. Tá, deixa eu ver o que eu fiz aqui.
Então, beleza, tá em dia, mês e ano, que é o formato que tá minha. Deixa eu até escrever isso aqui para depois não dar problema. Tabela 3 está dia, mês e ano. E ela tem horário também, hora, minuto e segundo, certo? Esse tá o padrão da minha tabela 3. Aí usando a função com um SQL, né? Usando a função timestamp, ele vai deixar num formato americano. Então, por mais que a minha esteja assim, ele vai inverter, ele vai trazer ano, mês e dia e vai trazer o horário certinho. Aí lembrando que eu tenho que fazer uma função timestamp, tem que falar qual é a coluna que eu estou pegando, falar como está a minha coluna, né? Se não tivesse fora do padrão americano, não precisava nem colocar isso aqui, era só colocar a coluna. Aqui eu estou renomeando ela, né, para ser esse nome da coluna. E é isso, galera. Agora usando a função date, como aqui tem data e hora, como eu estou usando só a função date, ele vai pegar somente a data para mim e vai deixar no padrão americano, certo, galera? Bom, então foi isso. Tá um pouco extenso esse vídeo, mas dê uma olhada porque é bastante legal para vocês trabalhar com horas com essas coisas. Lembrando que eu ensinei em SQL, agora eu vou ensinar a usar essas funções no PySpark, certo? Vamos lá. Aqui eu estou pegando a minha tabela 1, lembrando que ela está nesse formato aqui, ó, minha tabela 1. Está em mês, ou ano, mês e dia, e tem um horário nela. Então aqui eu vou usar a função with column, né? Que aí eu estou criando o nome da coluna de data timestamp, pode ser qualquer nome. E aí eu vou usar a função toTimestamp. E aí o que acontece, galera? Quando eu uso essa função, eu estou pegando na coluna dados e aí ele vai fazer a conversão. Vamos ver o que ele vai trazer para mim. Deixa eu descer lá para baixo. Lembrando que a minha tabela 1 está nesse formato aqui, ó. Tá ano, mês e dia e horário. Então, se eu estou usando a função timestamp, ele vai trazer certinho o padrãozão que eu quero. Quer ver, ó? Ó, eu criei essa coluna aqui. Então ele trouxe certinho. Essa aqui é a coluna original, tá vendo? E essa aqui é a coluna que eu criei. Lembrando, galera, quando vocês usam a função with column, se vocês derem um nome aqui que não é igual ao do original, ele cria uma coluna à parte. Se vocês colocarem o mesmo nome, ele vai substituir o que está na coluna original e não vai criar outra tabela, vai manter a mesma, certo? Só relembrando. Vamos lá, perder o raciocínio. Tá, beleza. Então ele trouxe o que eu queria, tá vendo? Ó? Eu usei a função toTimestamp, né? Em Spark, PySpark. Tá vendo que é bem mais fácil quando você usa Spark? Você não precisa fazer um monte de query. Enfim. E aí ele trouxe aquilo que eu desejava. Aqui eu estou usando a função toDate. Lembrando que a minha primeira tabela ainda, ela tem hora. Como eu estou usando só o toDate, e estou chamando de data, underline date, a coluna que eu quero, ele vai trazer somente a data para mim, no padrão americano. Que foi justamente o que ele trouxe, tá vendo? Ó? E aqui, galera, aqui que está a cereja do bolo. Que aí agora eu vou falar sobre o date format. Eu não achei isso aqui em SQL. Mas o date format, galera, é bem usado porque ele não deixa no padrão americano, ele transforma no padrão que você quer. Então aqui o que eu estou fazendo? Estou usando a função date format, certo? No caso, a minha coluna 1, ela está em... Deixa eu até anotar aqui de novo. Tá aqui, ó. Minha coluna 1, ela tá nesse formato aqui, ó, que é ano, mês e dia e hora, certo? Só que se eu quiser deixar mês, dia e ano, que é o padrão que a gente usa, então é só colocar o date format, usar a função date format. Então o que eu vou fazer? Vou criar uma coluna chamada data que eu quero, para saber sobre o que eu estou falando. E aí eu estou usando o date format na coluna datas, que é a coluna original, certo? E aí eu vou colocar o padrão que eu quero. Ah, eu quero mês. O padrão. Aqui eu coloco como ela está originalmente. Oh, meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Recapitulando. Boa, boa. Aqui eu uso o date format, certo? Na coluna original, lembrando que a minha coluna original tá ano, mês e dia. Só que eu quero deixar assim, ó, mês, dia e ano. É o jeito que eu quero deixar.
Então eu vou de vírgula e vou falar o jeito que eu quero deixar, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Eu quero deixar como mês, dia e ano. E hora e minuto. Então ele vai trazer justamente desse jeito. E mais a hora, né? Que eu tô falando, também tô falando aqui, a hora, minuto. Então ele vai trazer justamente aquilo que eu quero, tá vendo? É mês, dia e ano e mais a hora. Agora, galera, no segundo exemplo aqui, eu quero deixar como dia, mês e ano. Lembrando que a minha coluna original ela tá como ano, mês e dia. E tem mais o horário. Aí eu vou criar de novo uma coluna chamada data que eu quero, certo? E aí eu vou usar a função dateFormat, certo? E aí tô pedindo pro dateFormat pegar a coluna original que é a datas. E aí tô deixando como eu quero. Que no caso eu quero que apareça dia, mês e ano, hora e minuto. E aí ele vai dar justamente aquilo que eu quero. Então é isso, galera. É... Pera aí, tem mais coisas aqui, vamos lá. Aqui, deixa eu ver por aqui. Estou usando a função timestamp, né? Por que que vai dar nula aqui? Tá, vamos lá, vamos entender. Ah, tá, porque a minha tabela 2 não tem hora. Então, como eu estou usando timestamp também procura a hora. Então, ele vai dar um erro, beleza. Que é como eu mostrei para vocês no SQL. Tá, vai dar um erro porque não tem hora. Minha coluna 2 tem só data. Aqui, deixa eu pensar aqui. Cadê? Cadê? Aqui eu tô usando a função toDate. E aí eu falo como que está a minha tabela 2. E aí ele vai me trazer o padrão americano. Beleza, funcionou. E aqui eu vou usar o dateFormat na minha tabela 2, que só tem data. E aí eu quero deixar como? Aliás, minha tabela 3. Deixa eu ver como que tá minha tabela 3. Tabela 3, cadê? Coluna data date. Ah, tá, entendi. Isso aqui foi um esquema que eu fiz, mas eu vou finalizar por aqui, senão vai ficar muito confuso. É isso, galera. Quando vocês dá uma olhada nesse vídeo de novo com calma, refaçam algumas coisas, observem algumas anotações. E é isso, eu vou parar por aqui para não ficar muito longo.